O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Seguimos a escuta e leitura do nosso catecismo, continuando com o sacramento da confirmação, a partir do número 1293 até o número 1301 do nosso catecismo. Os sinais e o rito da confirmação. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e aquilo que a unção designa e imprime, o selo espiritual. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O óleo é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, unção antes e depois do banho, e torna ágil, unção dos atletas e dos lutadores. É sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas. Ele faz irradiar beleza, saúde e força. Todos esses significados da unção com óleo voltam a se encontrar na vida sacramental. A unção com o óleo dos catecúmenos, antes do batismo, significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime a cura e o reconforto. A unção com o Santo Crisma, depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de consagração. Pela confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, de que Jesus é cumulado, a fim de que toda a vida deles exale o bom perfume de Cristo. Por esta unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo do seu chefe e os escravos com o de seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele quem imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, o colocar-se a seu serviço para sempre, mas também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. A celebração da confirmação. Um momento importante que antecede a celebração da confirmação, mas que, de certo modo, dela faz parte, é a consagração do Santo Crisma. O bispo, na Quinta-feira Santa, durante a missa do Crisma, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Nas igrejas do Oriente, esta consagração é reservada ao patriarca. A liturgia de Antioquia exprime assim a epíclese da consagração do Santo Crisma, o Miron. Pai, enviai o vosso Espírito Santo sobre nós e sobre este óleo que está diante de nós e o consagrai, a fim de que seja para todos os que foram ungidos e marcados por ele, Miron santo, Miron sacerdotal, Miron régio, unção de alegria, a veste da luz, o manto da salvação, o dom espiritual, a santificação das almas e dos corpos, a felicidade imperecível,
o selo indelével, o escudo da fé e o capacete invencível contra todas as obras do adversário. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, como ocorre no rito romano, a liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas batismais e com a profissão de fé dos confirmandos. Assim, aparece com clareza que a confirmação situa-se na sequência do batismo. Quando um adulto é batizado, recebe imediatamente a confirmação e participa da Eucaristia. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o conjunto dos confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito da ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma na fronte com a imposição da mão e por estas palavras: Atipe signaculum doni Spiritus Sancti. Recebe, por este sinal, o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Nas igrejas orientais, no rito bizantino, a unção do Miron faz-se depois da oração da epíclese sobre as partes mais significativas do corpo: a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhada da fórmula própria que expressa que aquele sinal, naquele local do corpo, é o selo do dom do Espírito Santo. O beijo da paz, que encerra o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Nos ajuda a compreender melhor o sacramento da confirmação a audiência do Papa Francisco, realizada no dia 23 de maio de 2018. Depois das catequeses sobre o batismo, estes dias que se seguem à solenidade de Pentecostes convidam-nos a refletir sobre o testemunho que o Espírito suscita nos batizados, pondo em movimento a sua vida, abrindo-a para o bem dos outros. Aos seus discípulos, Jesus confiou uma grande missão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, conforme o capítulo 5 de Mateus. Estas imagens fazem pensar no nosso comportamento, pois tanto a carência como o excesso de sal tornam desgostosa a comida, assim como a falta ou o excesso de luz impedem de ver. Somente o Espírito de Cristo nos pode oferecer verdadeiramente o sal que dá sabor e preserva contra a corrupção, e a luz que ilumina o mundo. E esta é a dádiva que recebemos no sacramento da confirmação, ou crisma, sobre o qual desejo refletir convosco. Chama-se confirmação porque confirma o batismo, fortalecendo a sua graça. Assim como a crisma, porque recebemos o Espírito mediante a unção com o crisma, óleo misturado com o perfume consagrado pelo bispo, termo que remete para Cristo, o ungido do Espírito Santo. O primeiro passo é renascer para a vida divina no batismo. Em seguida, é preciso comportar-se como filho de Deus, ou seja, conformar-se com Cristo que age na Santa Igreja, deixando-se engajar na sua missão no mundo. Para isto, prevê a unção do Espírito Santo. Sem a sua força, nada existe no homem, como diz o texto da sequência litúrgica de Pentecostes. Sem a força do Espírito Santo, nada podemos fazer. É o Espírito que nos dá a força para ir em frente. Do mesmo modo como toda a vida de Jesus foi animada pelo Espírito, assim também a vida da Igreja e de cada um dos seus membros está sob a guia do mesmo Espírito.
Concebido pela Virgem por obra do Espírito Santo, Jesus empreende a sua missão depois que, saindo da água do Jordão, é consagrado pelo Espírito que desce e paira sobre ele. Ele declara-o explicitamente na sinagoga de Nazaré. É bonito o modo como Jesus se apresenta. Qual é o bilhete de identidade de Jesus na sinagoga de Nazaré? Ouçamos como faz. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me consagrou com a unção e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Está no capítulo 4 de Lucas. Jesus apresenta-se na sinagoga do seu povoado como o ungido, aquele que foi ungido pelo Espírito. Jesus está cheio do Espírito Santo e é a fonte do Espírito prometido pelo Pai. Na realidade, na noite da Páscoa, o ressuscitado sopra sobre os discípulos, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a força do Espírito desce sobre os apóstolos de forma extraordinária, como nós sabemos. A respiração de Cristo ressuscitado enche de vida os pulmões da Igreja, e com efeito a boca dos discípulos, cheios de Espírito Santo, abrem-se para proclamar a todos as grandes obras de Deus. O Pentecostes é para a Igreja o que foi para Cristo a unção do Espírito recebida no Jordão, ou seja, o Pentecostes é o impulso missionário a consumar a vida pela santificação dos homens para a glória de Deus. Se o Espírito age em cada sacramento, é de modo especial na confirmação que os fiéis recebem como dom o Espírito Santo, como nos diz São Paulo VI na Constituição Apostólica Divine Consortium Naturae. E no momento de fazer a unção, o bispo pronuncia estas palavras: recebe o Espírito Santo que te foi concedido como dom. É a grande dádiva de Deus, o Espírito Santo. E todos nós temos o Espírito Santo. O Espírito está no nosso coração, na nossa alma, e o Espírito guia-nos na vida, a fim de que nos tornemos bom sal e boa luz para os homens. Se no batismo é o Espírito Santo que nos imerge em Cristo, na confirmação é Cristo que nos enche com seu Espírito, consagrando-nos suas testemunhas, partícipes do mesmo princípio de vida e de missão, segundo o desígnio do Pai Celeste. O testemunho prestado pelos confirmados manifesta a recepção do Espírito Santo e a docilidade à sua inspiração criativa. Pergunto-me, como se vê que recebemos o dom do Espírito? Se cumprirmos as obras do Espírito, se proferirmos palavras ensinadas pelo Espírito. Conferir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. O testemunho cristão consiste em fazer unicamente e tudo aquilo que o Espírito de Cristo nos pede, concedendo-nos a força para o realizar. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!